Amém, glória a Jesus. Aleluia, podeis assentar. Vamos abrir a Bíblia em Salmos. O livro dos Salmos. O Salmo de número 127. Salmo de número 127. Diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem valente, assim os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não será confundido quando falarem com os seus inimigos à porta. Este salmo, ele faz parte do grupo de salmos, os salmos que são chamados salmos de degraus, ou de subida, ou de romaria, ou dos peregrinos. Salmo de sabedoria, atribuído a Salomão. Esses salmos, eles vão do 120 ao 134. Serão chamados também de como se fosse um livro dentro de outro livro. Chamado também de saltério. Saltério é um instrumento de música, mas esse livro, como se fosse um livro dentro de outro livro, é também chamado de saltério. Eles têm essa separação e têm essa importância, porque em toda a vida do povo de Deus, esses salmos eram usados como salmos de encorajamento ao povo, principalmente no retorno do exílio da Babilônia, eles foram muito usados. E também eles foram usados depois, já bem mais próximo, quando os judeus, depois da diáspora, que eles foram separados, afastados, desterrados de Jerusalém, e todo ano eles iam às festas de Pentecostes, de Tabernáculo, principalmente as 3 festas do ano, eles iam, peregrinavam de suas moradias para essa cidade de Jerusalém, para adorar ali. Então, quando eles iam falando desses salmos. Enquanto eles estavam nessa peregrinação, eles eram zombados, criticados por isso. E essas expressões desse salmo também são expressões que nós usamos corriqueiramente nos nossos dias. É assim como serviu para, na época do cativeiro, após o cativeiro babilônico, serviu para o povo também nas suas peregrinações, ele serve para nós hoje como igreja, eles servem também na nossa peregrinação, que também nós estamos peregrinando aqui. Nós somos peregrinos aqui na terra. Então tem partes, versículos desses salmos, são muito usados como chavões. Eu gostaria de lembrar alguns. Por exemplo, diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Está dentro desses salmos. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Também do Salmo 121. O Senhor
guardará a tua entrada e saída. Também tirado desse saltério, desses 15 salmos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Também desses salmos. Orai pela paz de Israel. Assim como os olhos dos servos atentam para a mão do seu Senhor. Também desse salmo. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Quem não vê essas expressões constantemente no nosso meio? Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Outra expressão. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É do 133. E finalmente, bendizei ao Senhor vós, os servos do Senhor. Então são temas de encorajamento. E espero que nessa noite também nós sejamos encorajados por esses temas desse saltério, dos salmos do 120 ao 134, mas que nós vamos falar, meditar um pouco no Salmo 127. Este salmo, alguns dividem ele no Salmo versículo 1 e versículo 2, que ele fala das necessidades básicas. Fala da construção da casa, fala da segurança, ele diz inútil se edificar a casa sem a ajuda do Senhor, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, quer dizer, a casa, a moradia, a segurança. E depois de inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois ele supre os seus amados enquanto dormem. Quer dizer, 3 necessidades básicas: a casa, a segurança e a provisão. Eu vejo até muito político ter isso como plataforma, né, e propaganda política. Vejo muito falar isso. Segurança, moradia, né, melhoria de vida. Então ele diz assim, aí a outra parte ele fala sobre a família, fala sobre os filhos, mas se nós olharmos bem, engloba toda a família. Eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flecha na mão do homem valente, assim são os filhos da mocidade. Eu estive meditando nesse salmo e olhando, e o Senhor foi abrindo a minha mente, me revelando, e eu achei interessante que eu vi esse salmo como sendo assim, a construção da vida, né? A preparação do lar, e nesse lar a gente tendo a segurança, e depois da segurança a provisão. Então, como se alguém estivesse preparando um ambiente para receber uma família. E aí o versículo, do verso 3 em diante, vem esse filho que é a família e estabelece lá, e a vida do homem está completa para a felicidade. E tudo isso vai depender de como Deus esteja na nossa vida e como nós vamos nos relacionar com esse Deus. E aí a gente tem que meditar parte por parte. É a irmã Beth que está ali? Gente, tanto tempo que a gente não vê a irmã Beth. Seja bem-vinda, viu, irmã Beth?
Então, irmãos, quando eu já vi algumas pregações também falando da edificação como construção material de uma casa, levantar parede, alicerce, tudo, e diz que se o senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Quando a gente faz uma leitura rápida, parece que é isso mesmo que ele está falando, e que dá a ideia de que se Deus não estiver, se o senhor não edificar, essa casa não será construída. Mas eu queria ir mais além e ver aqui uma mensagem de construção de casa, não só as paredes, porque a nossa casa, quando a gente fala de casa, fala muito do nosso habitat. Casa representa o nosso habitat. Que vai desde a sua família, os amigos, o bairro, por isso que existe a expressão bairrismo, a cidade onde se mora, e incluído inclusive o país. Isso tudo faz parte desse conceito de casa. Quem está fora do país, e já tem um bom tempo que está fora, as pessoas que estão em outros países, e quando eles ouvem o hino nacional, esse sentimento de casa é despertado. E a pessoa tem vontade de voltar para casa. É o seu habitat. É onde ele sente essa segurança prometida pelo Senhor. Isso foi Deus que colocou no coração do homem, de todo homem. E quando a gente está no nosso país, já se sente em casa. Eu me lembro uma vez que eu fiquei uns 30 dias fora do país, quando cheguei em São Paulo, parece que o coração começou a encher de alegria. A primeira coisa que eu fui fazer foi tomar um café, porque aquele café rala lá de fora. Já estava. Eu olhava para as pessoas, a fisionomia, ouvir o português, as pessoas falarem em português, que coisa gostosa. Então esse sentimento de casa, de voltar para casa, isso é muito bom. Então quando eu cheguei em Anápolis, aí é que o meu coração encheu de alegria. Eu sou paraense, eu nasci em Belém do Pará. Mas já tem mais de 40 anos que eu estou aqui no Goiás. Eu não sou daqueles que moram no outro estado e ficam falando mal do estado, não, e dizendo que a terra dele é porque é boa. Eu talvez não me adaptaria mais ao Pará. Gosto muito do Pará, mas talvez não me adapte. Minha terra, meu habitat hoje, irmãos, é Goiás. Eu já como piqui. Esse dia eu fui lá passear da mesa, o irmão Jorge estava lá. Só numa sentada eu comi mais de 20 piqui lá, ruei, né? Porque no começo, se eu tivesse comido, eu tinha morrido. Mas ruí esse caroço. Galinhada, essas coisas, né? Então eu passei um mês lá no norte, aqui perto da Bahia também, a serviço. E quando eu entrei ali na entrada de Anápolis, né? Vindo de Brasília, que eu enxerguei a cidade, meu coração encheu de alegria. Eu gosto de Anápolis. Anápolis hoje é meu habitat. Assim como tem pessoas que estão morando aqui e não tem Anápolis como seu habitat, não é a sua casa. Ele sempre tem saudade lá da sua terra, de onde ele nasceu. E muitos voltam e se decepcionam porque as coisas mudaram, não era quando ele era criança. Eu fui numa cidade que eu morei quando era criança, cheguei lá e fiquei decepcionado. As casas
que eu me lembrava foram derrubadas todas, os amigos mudaram, outros morreram, outros estão velhos, tudo arrebentado. E eu fiquei, não quero voltar para lá mais. Mas, irmãos, pensando nesse negócio da nossa casa, do nosso lugar, do nosso habitat, ele é construído pelo Senhor. Anápolis, ele faz sentido na minha vida. Eu tenho Anápolis como meu habitat, porque foi aqui onde eu tive o maior contato com o meu Senhor. Apesar de eu ter vindo para cá, eu já ser obreiro, já trabalhar na obra, mas o maior tempo que eu tive de convívio com o Senhor foi aqui. E o Senhor me guiou e me trouxe aqui para essa igreja, no início da década de 90, e aqui eu aprendi muito, aqui o Senhor me abençoou muito. Então foi o Senhor que edificou essa casa para mim. E é por isso que nós temos essa alegria, esse habitat, porque o Senhor edificou isso para nós. Agora, irmãos, eu conheço, já encontro com algumas pessoas que eles são perdidos no mundo. Eles não têm um habitat. Eles não têm um local para voltar. Porque ele não deixou Deus edificar uma casa para ele. E a pessoa perdeu o caminho, perdeu o rumo. Outros destruíram esse habitat. Até foi construído, a família foi preparado, mas eles, por causa do pecado, e é sempre o pecado, ele destruiu aquilo que Deus construiu para ele. Se desterraram do seu lar, da sua cidade, da sua família. E hoje estão perdidos, porque não tem mais aquele habitat, e onde ele mora não é seu habitat, e a pessoa está infeliz por causa do pecado. Então, se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então, todo o esforço que foi feito para construir esse local, esse oikos, essa casa, foi destruído por causa do pecado. O pecado é uma lástima. Por isso, irmão, nós temos que lutar, pelejar, esforçar, para que o Senhor sempre continue edificando essa nossa casa. E isso vai, irmãos, isso vai sendo construído como o Senhor é dinâmico. Inclusive, os verbos na Bíblia, eles são escritos como se fosse em inglês, seriam no presente contínuo. Porque Deus continua trabalhando cada dia na nossa vida. Agora mesmo o Senhor está trabalhando na nossa vida. Glória a Deus. Isso é tão importante na vida do ser humano, quando ele deixa Deus trabalhar, edificar a sua casa, a sua vida, que ele chega no leito de morte, ele não tem medo, porque ele sabe que é um trabalho de continuidade que Deus está fazendo na sua vida. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. O Senhor, irmãos, é indispensável nas nossas vidas, na construção da nossa família, na construção da nossa casa, do nosso ser. Mas isso é tão importante, irmãos, esse segmento na nossa vida, que
que existe algo além disso. Quando Deus trabalha em nós, existe algo além disso. Porque isso perdura para além da morte. Porque no além-morte, se nós deixamos Deus trabalhar na nossa vida, de tal forma a Ele edificar essa casa para nós, paralelamente está sendo edificada uma casa nos céus, aleluia. A casa no céu, ela é edificada à medida que a casa aqui na terra está sendo edificada. Se nós destruirmos essa edificação aqui na terra, ela será destruída no céu também. E é por isso que o importante não é tanto começar bem, mas terminar bem, irmãos, a vida. Filipenses capítulo 3, 20 diz: mas a nossa pátria está nos céus, aleluia, onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, aleluia, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder, e de até sujeitar a si todas as coisas. Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Irmãos, esse pensamento é bom demais. Isso é sobremodo maravilhoso, porque não nos assombra a vida, não nos assombra o amanhã, nem a morte, nada nos separará do amor de Deus. E isso é tão maravilhoso que nós não temos saudade apenas da nossa casa, do nosso habitat aqui na terra, mas nós temos saudade da nossa terra, do nosso lar celestial, aleluia. O servo do Senhor, irmãos, ele tem saudade dos céus. Como é que a gente pode ter saudade de uma coisa que a gente não viu? Tem tantos hinos que cantavam antigamente que falavam sobre isso, né? Eu quero ir para minha casa, eu quero ir para minha cidade, eu quero ir para o meu lar celestial, né? A minha casa aqui que é tão humilde, mas lá no céu o Senhor foi preparar um palácio para mim. É claro que isso é tudo figurativo, mas a presença de Deus representa esse habitat eterno nosso. Infelizmente, assim como há pessoas perdidas aqui na terra, porque não acharam o caminho, não chegarão nesse lar celestial, infelizmente. O que está esperado para eles simplesmente é o ranger de dentes, infelizmente. Então, meu irmão, você que está ouvindo hoje, ainda tem tempo para você deixar Deus, convide o Senhor para edificar a sua casa. Se você derrubou alguma parede aí, por causa do pecado, peça perdão a Deus, aleluia, e o Senhor vai levantar essa parede de novo, aleluia. Glória a Deus. O Senhor é poderoso, irmãos, para reconstruir a nossa vida. Se eu desse o meu testemunho aqui, vocês iam chorar. Mas o Senhor reconstruiu a minha vida.
O Salmo 127 continua falando, e agora ele fala da segurança. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não adianta os políticos prometer que eles só prometem. Mas o Senhor, Ele é a nossa fortaleza. Aleluia. O Senhor é o nosso escudo. Existem muitos testemunhos, não vou falar nenhum hoje à noite, dessa segurança que está no Senhor. É uma segurança, irmãos, que você não teme nada. É uma segurança que, às vezes, o problema não é resolvido, mas aquele problema se torna insignificante. Porque é o Senhor que te dá essa segurança. As decepções, as afrontas desse mundo, as perdas e tantas outras coisas, a enfermidade, elas podem abalar a pessoa. Quando se fala de segurança, as pessoas só pensam nos ladrões. Mas até dos ladrões o Senhor nos livra. Mas existem seguranças mais profundas, mais importantes, que podem arrasar com a vida da pessoa sem ele ser assaltado. Mas os que esperam no Senhor, como diz o Saltério, eles são como um monte, tranquilo, pode ventar como for, ele não se abala. Aleluia. Aleluia. Isso aqui é segurança, irmãos. O mar pode se revoltar, o Senhor está no barco. Aleluia. Pode vir a enfermidade que for, e se eu morrer dessa enfermidade, eu vou para casa. Aleluia. Segurança do Senhor. É o Senhor quem edifica essa segurança. Quando a gente chega em casa, parece que a gente tem uma sensação de segurança. Somente a gente está lá no quarto, trancado, parece que tem aquela, né? Pode alguém correr atrás da gente na rua. Quando você entra no seu portão, aí você vira um gigante, né? Pois segurança maior nós temos é no nosso Senhor. Não precisamos nem de correr, porque o Senhor é o nosso escudo. E aí o Salmo continua falando, e fala também, Salmo 127 fala da terceira coisa, que são a nossa necessidade básica, que é o sustento. E fala: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois ele supre os seus amados enquanto dormem. Isso não quer dizer que você vai ficar dormindo na sua casa tranquilo, esperando as coisas virem, não. O que ele está dizendo é a tranquilidade que você tem na ameaça de a falta do suprimento. E muitas vezes essa ameaça da falta de suprimento faz com que as pessoas se submetam a situações das mais difíceis, mais humilhantes, mais degradantes, porque tem medo de não ter o suprimento. Eu podia servir o Senhor, mas como é que eu vou viver? Porque a minha vida toda eu vivi nessa situação degradante, humilhante, e que o Senhor reprova.
uma situação de pecado, mas essa situação de pecado é que está me sustentando viva. É triste isso, irmão, porque a pessoa está comendo pão de dores. Isso é pão de dores. O Senhor hoje te oferece uma libertação disso. Descansa o teu coração. Nós não precisamos de lançar mão do pão vil. O salmista Davi fala: filho moço, estou velho e nunca vi o justo mendigar o pão. Então, irmãos, te liberta. Te liberta. O Senhor pelejará por nós. O Senhor proverá para si o cordeiro. Aleluia. Eu estou pregando isso, parece que eu estou assim na bênção, né? Cheio de tudo. Né? Não estou não. Mas eu não estou nem aí. Eu estou dando de aleluia. Porque eu confio no Senhor. É o Senhor que é a minha provisão. Então, se o Senhor não estiver aprovando o trabalho, aprovando as minhas atitudes, nós vamos colher o fruto daquilo que nós estamos fazendo. Aí vem a segunda parte, que eu acredito que é uma continuidade do Salmo 127, que é dedicada à família, especialmente aos filhos, que não são só esse amparo para o futuro, que hoje é quase não praticado isso, mas é que a família judaica era uma família que sofria junto, crescia junto, aprendia junto, era integrada. E hoje nós vemos uma família, essa integração na família um pouco afrouxada. Então os filhos não são somente esse amparo, mas sem os filhos estarem bem, principalmente com o Senhor, servindo o Senhor, fazendo a vontade do Senhor, nós não temos essa casa, nós não temos esse habitar. A nossa família, os nossos filhos, precisam estar bem. Assim como os pais precisam estar bem para que os filhos vivam bem tranquilos. Os pais, irmãos, às vezes são tão bobinhos e eles acham que aquilo que eles fazem, às ocultas, os filhos não percebem. Assim como nós sabemos até quando os filhos estão mentindo, os filhos também sabem quando os pais estão mentindo. Irmãos, assim como os filhos, como diz o Salmo 127, que os filhos, eles são uma herança. Então, não é só um presente de Deus, é uma herança.
A herança é uma coisa que vem de família. A herança, essa aqui, a herança normalmente ela é do pai, ou de um avô, de um parente ancestral que deixa para aquela pessoa. E como as pessoas brigam por causa da herança? Muitos irmãos que são muito amigos, enquanto a herança não entra no meio. Quando entra a história da herança, irmão, aí, aqui, às vezes, parentes que são tão amigos, se tornam inimigos ao ponto de quererem matar o outro. Uma herança que muitas vezes, quando uma pessoa toma posse daquela herança, não dura nem 5 anos. Ela desaparece, se dissolve. Porque são heranças materiais. As pessoas constituem advogado e tantas coisas para defender, para segurar a sua herança. O Salmo 127, irmão, está dizendo que a nossa família, os nossos filhos, eles são uma herança que foi dada pelo nosso Deus, o nosso Pai. É desse Pai que veio essa herança. E são os filhos, os netos. Eu estou cheio de herança, estou rico. E agora, irmãos, se eu brigo, se eu luto, se eu defendo, se eu pelejo, para defender uma herança material, muito mais eu tenho que lutar para defender essa herança que Deus me deu. É uma herança da parte de Deus e que eu vou prestar contas. É certo que às vezes tem alguns filhos que a gente pensa assim, não, eu agora não vou mais, não quero nem saber dele. Eu não vou mais lutar para ele, não, vou deixar ele lá. Irmãos, isso é antibíblico. Porque nós temos que defender os nossos filhos. Os filhos, uma vez eu vi uma expressão de Deus, que os filhos, eles são cordas do coração. Não podem ser cortadas. Filho é corda de coração. E é por isso que existem muitos sofrimentos psicológicos, distúrbios emocionais hoje, por causa disso. Porque os pais devem amor aos filhos. Os filhos devem amor aos pais. E às vezes eles odeiam. Tem filho que odeia o pai, tem pai que odeia o filho, quer matar o filho. E isso entra em contradição com essa construção natural do oikos, da casa, da família. E aí a pessoa entra em conflito emocional. E acontecem distúrbios e mais distúrbios na sociedade por causa disso. Porque estão infringindo, estão ferindo uma lei, que é uma lei do Deus Criador. O filho é herança do nosso Deus. Então nós temos que lutar por essa herança. E principalmente, irmão, o filho que está fora da igreja. Filho fora da igreja, o diabo está tentando arrastar ele para o inferno. Sabe quem está querendo tomar o filho? É o diabo.
hoje eu estava vasculhando lá a internet, naturalmente, num momento de folga assim, eu vi um vídeo lá e assistindo um casal falando disso, que o filho dele vivia nas baladas e de repente eles receberam um telefonema que o filho estava internado no hospital, quase morto, e aí que eles foram dar valor para o filho deles. A vontade que ele tinha de abraçar aquele filho, que ele não fazia isso naturalmente, saía de manhã para o escritório, nem cumprimentava o filho. E agora o filho estava quase morto, ele não tinha como falar com esse filho, tinha vontade de dizer para aquele filho que amava e não falava isso. Então, irmãos, nós temos que lutar por essa herança. Como? Falando com eles, brigando com eles. Isso não adianta, irmãos. A gente se torna enjoado, antipático, às vezes cria mais raiva no filho. A forma mais eficaz de derrotar Satanás na vida dos nossos filhos, de lutarmos, é através da oração. A oração. O pai tem a responsabilidade principal disso, é o pai, o homem da casa. Muito pai joga essa responsabilidade para a mulher. Mulher de oração, não sei o que. Não, a Bíblia fala que os homens levantem mãos santas. É os homens que têm que orar, irmãos. Esse negócio de mulher de oração, isso surgiu agora. Nas últimas décadas, são os homens, precisamos de homens de oração. Como os homens não oram, o que acontece? As mulheres assumem o lugar. Homens completos são aqueles homens que lutam pela sua família em oração. Orando. Homens, dobrem os seus joelhos. Defenda a sua herança. Ore pela sua esposa. Em segundo lugar, a esposa, ore pelo seu esposo. Dê testemunho. Lute. Assim como pela herança material nós constituímos um advogado, nós temos um advogado por excelência. Aleluia. O Espírito Santo, o Consolador. Ele é o Paracleto, aleluia, o advogado por excelência. E na oração, irmãos, na oração, esse advogado, a Bíblia diz lá em Romanos, que ele intercede por nós quando estamos orando. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Quer ter um advogado por excelência? Quer constituir um advogado por excelência? Dobre o seu joelho. Busque ao Senhor. E o Espírito Santo, ele vai interceder diante do Pai. Você não vai precisar de nenhum santo, de nada, para interceder, porque o próprio Espírito de Deus estará intercedendo por nós. E aí, irmãos, eu nunca vi um problema, até hoje, que o Senhor não solucionasse através da oração.